Dando continuidade aqui ao nosso estudo do símbolo, vamos falar agora mais detidamente sobre movimentos escapulares, né? Quais movimentos estão relacionados à escápula? Então, nós estamos com foco maior aqui no símbolo, para depois a gente entrar mais propriamente dito na articulação do ombro glenohumeral envolvendo o húmero. Então, vamos falar sobre esses movimentos escapulares, né? Eles podem ser de elevação, abaixamento, que é um par, né? Na mesma direção, porém em sentidos opostos, que é na direção vertical. A protrusão e a retração, quando a gente coloca para frente ou para trás. A rotação superior e a rotação inferior. Entre parênteses está destacado aqui que a rotação superior ela é acompanhada de flexão ou abdução justamente do ombro, dessa articulação glenohumeral. E a rotação inferior acompanhada da extensão ou adução do ombro. Isso acontece porque existe uma interdependência, né, evidente entre a escápula e o húmero. E o movimento somente da rotação da escápula ela acontece até, por exemplo, uma pequena parte, né? E depois ela continua com a participação do húmero. Então, se nós formos visualizar aqui, vamos lá para o Lippert. Se nós formos visualizar essas possibilidades, né? Olha só, temos uma elevação e o abaixamento da escápula, protrusão e a retração, a rotação superior e inferior, temos aqui a participação do húmero. E tem também a inclinação, que eu não escrevi lá, mas dá para perceber que ela é acompanhada de uma hiperextensão aqui do ombro, né? Ele causa uma inclinação escapular no sentido anterior. Estamos aqui vendo também o movimento escapular durante a rotação superior. Olha o que acontece com a escápula. O pontilhado era a sua forma, a sua posição anterior. Depois que ocorre a rotação, a escápula ocupa esta posição aqui, em linhas contínuas. Vamos observar também a relação com o ombro, né, que está articulada aqui, a glenohumeral. Ok, falamos sobre os movimentos. O ritmo escapulohumeral, 2:1. O que isso significa? Estamos aqui falando de uma relação entre dois ossos, né? A escápula e o húmero. Daí, ritmo escapulo-humeral. Esse ritmo foi constatado por causa dessa interdependência entre esses dois ossos. Então, durante a movimentação, por exemplo, do húmero, até certo ponto, nos primeiros 30 graus de movimento da articulação do ombro, como o Lippert descreve aqui, há movimento apenas da articulação do ombro. Depois de ultrapassar esses 30 graus, a cada 2 graus de flexão do ombro, por exemplo, ou abdução, a escápula roda 1 grau superolateralmente para cima. Essa proporção de 2:1 é conhecida como ritmo escapulohumeral. Então, o que acontece? Durante uma flexão de ombro, por exemplo, até esses 30 graus em relação ao ponto zero, né, da posição anatômica, se a gente flete 30 graus, a escápula se mantém estável. A partir desses 30 graus, a cada 2 graus que a gente sobe o húmero, a escápula roda 1 grau superolateralmente. Isso é o que quer dizer este ritmo escapulo-humeral, que aponta a interdependência entre esses ossos no movimento. E agora vamos falar um pouco mais detidamente a respeito dos músculos relacionados mais precisamente à escápula. Tendo a escápula como referência,
os músculos que estão nela e causam as suas movimentações que a gente citou aqui. Então, os músculos relacionados à escápula estão descritos aqui: trapézio, o levantador da escápula, os romboides, serrátil anterior e peitoral menor. Podemos observar aqui o trapézio. Ele é um músculo grande, né, dividido em partes, como está ilustrado aqui. A parte descendente, a parte transversa e a parte ascendente. Cada parte dessa vai ter uma responsabilidade específica no movimento escapular. Chamo aqui a atenção de vocês para observar os pontos, né, de inserção, de fixação desse músculo, para a gente poder notar a relação que eles podem proporcionar caso eles tenham seu comprimento diminuído numa contração, por exemplo. Essa é a região da espinha escapular. Aqui no Lippert ele vai mostrar segmentadamente, de maneira segmentada, aqui a parte descendente do trapézio, onde ele ocupa, a parte transversa e a parte ascendente. Depois ele coloca uma tabela descritiva com a origem, a inserção, a ação do músculo e a inervação do músculo, que a gente não abordou especificamente, mas eu gostaria de fazer um parênteses que a relação entre o sistema nervoso e muscular é muito íntima e é por causa da nossa ação consciente determinada por um estímulo nervoso e também lá na musculatura lisa, né, toda a progressão dos movimentos, por exemplo, peristálticos, digestórios que os nossos órgãos fazem e na respiração, por exemplo, também, quando a gente não está conscientemente alerta da respiração, o nosso sistema nervoso é responsável por realizar essa comunicação entre músculos e a nossa vontade, né? Temos aí essa interface. Daí a relevância desse apontamento aqui. Então, não vamos entrar em detalhes especificamente aqui durante esse vídeo, mas essa tabela aqui está disponível para vocês consultarem, para poderem se aperfeiçoar, né, nessa relação entre a função muscular, o local em que eles se inserem, a função muscular, o local de inserção nos ossos e o vetor de forças que eles proporcionam, né, para o deslocamento, para a movimentação desses ossos. Então, temos aqui também o próximo músculo, o levantador da escápula. Aqui a tabela que fala sobre ele. Vamos ter também a representação dos romboides, o serrátil anterior, e aqui as tabelas sobre eles, e também o peitoral menor, numa vista anterior, aqui a tabela. Este é um quadro que faz um resumo dos movimentos descritos ali, que falamos inicialmente, e justamente os músculos agonistas, ou seja, aqueles que têm ação principal na realização desses movimentos. Então, esta tabela está aqui para estudo. A função não é a gente entrar em detalhe absoluto acerca de cada movimento desse, mas trazer para vocês a referência para que vocês possam estudar e fixar, certo? E em relação a essas relações, sobre essas relações anatômicas apontadas para o Lippert, é interessante a gente perceber só a relação que, por exemplo, lá no Fazendo Tour no Zygote Body, a gente pode perceber que o trapézio está mais externo e abaixo do trapézio a gente tem, por exemplo, os romboides. Então, essas relações anatômicas elas são importantes para percebermos justamente essas camadas musculares no nosso corpo e as ações dessas camadas nos nossos movimentos, que a gente tanto vê, tanto explora de maneira prática, né? Aqui temos os responsáveis por essas movimentações
de maneira teórica e esquemática para a gente poder começar a transportar essas imagens para o nosso corpo e aumentar o domínio da nossa movimentação. Ok? Então agora vamos falar a respeito do ombro, que também faz parte do complexo, né, do ombro, mas está mais especificamente conectado com a articulação gleno-humeral. Então vamos falar aqui sobre esta estrutura que o Lippert chama de articulação do ombro ou gleno-humeral. Ok, então vamos falar aqui sobre a estrutura desta articulação do ombro. Nessa imagem aqui bem simples, temos a escápula e o húmero. Esta é uma vista anterior, estamos vendo a pessoa de frente, aqui o acrômio, o processo coracoide da escápula, e o húmero se articulando na cavidade glenoide da escápula. Esta é a articulação que o Lippert chama de ombro ou gleno-humeral. Podemos ver aqui os ligamentos envolvidos, tem uma cápsula bem poderosa aqui, que engloba todo esse meio ósseo, né? Essa junção óssea, desde aqui da parte da cavidade glenoide até a cabeça aqui do húmero. Então, estamos falando no nosso amigo esqueleto desta região aqui, a articulação do ombro. Esta é uma vista lateral da escápula que mostra exatamente essa cavidade glenoidal, tá? Lateralmente. E nós temos os ligamentos glenohumerais entre a cavidade glenoide e o húmero, os ligamentos coraco-humerais, ou seja, o ligamento coraco-humeral entre o processo coracoide da escápula e o húmero, e o lábio glenoidal, que aumenta a superfície dessa cavidade aqui. O lábio é uma estrutura fibrosa, onde podemos visualizar este é um desenho exatamente desta vista, ok? A vista lateral da escápula. Este é um desenho esquemático mostrando a fossa glenoide e o ligamento, certo? O lábio glenoidal, perdão, que é uma forma de conexão entre o húmero e a escápula. Também coloquei aqui, entre parênteses, as bolsas sinoviais, que nessa articulação ela está bastante presente para poder atenuar os atritos entre os movimentos, né? E o que é uma bolsa sinovial? É uma bolsa que contém a famosa sinóvia que a gente já estudou, produzida pela membrana sinovial. Ela dá uma amaciada, digamos assim, aqui nos movimentos. A gente pode ver aqui, ó, o ligamento coraco-humeral, certo? E aqui os ligamentos glenohumerais na cápsula, em volta de toda ela. Vou deixar para vocês refletirem acerca da função desse ligamento coraco-humeral, o que ele causa, caso uma força seja transmitida, por exemplo, tem um vetor aqui para cima no húmero, né? O que vai acontecer com este ligamento e qual a função dele nesta articulação. Então, falamos sobre a estrutura e os ligamentos presentes. Importante lembrar deste lábio glenoidal, que proporciona bastante mobilidade a esta articulação. Nosso foco agora é o movimento do ombro, tendo em perspectiva essa articulação que a gente acabou de estudar, a gleno-humeral. Temos aqui essa classificação de movimentos, que a gente pode ver simplificadamente no esquema aqui, no livro do Lippert.
Ele chama de extensão a volta da flexão e de hiperextensão a colocação do ombro para além do limite da posição anatômica, só que na verdade esse rapaz está com a mão para trás, não é tão anatômica assim, né? Para além do limite dessa posição no sentido posterior, o Lippert chama de hiperextensão. Então temos aqui, ó, flexão, extensão, hiperextensão. Temos a adução, que é o afastamento da linha medial, sagital aqui, no plano sagital. A adução, quando a gente se aproxima desse plano. A circundução, rotação lateral, rotação medial, abdução horizontal e adução horizontal. Tudo isso, na verdade, a gente já acompanhou na descrição dos tipos de movimentos possíveis do corpo, né? Mas estamos aqui voltando mais especificamente nessa articulação gleno-humeral. Esse movimento aqui chamado de scaption, a gente não chegou a estudar propriamente em sala de aula, pelo menos eu não me recordo, não sei se eu fui, enfim. Mas esse movimento, ele se dá não no plano anatômico, mas no plano da escápula, porque a posição da escápula no nosso corpo, ela não fica exatamente horizontal, né? Mesmo porque a nossa cavidade, a nossa estrutura torácica, a nossa caixa torácica, ela tem uma curvatura e a escápula acompanha, descansa nessa curvatura. Então, o scaption é um movimento que acontece exatamente nesse plano escapular, né? O húmero, ele vem na direção da escápula, então a gente pode considerar assim que nesse movimento há uma linha reta, entre aspas, né? Entre o húmero e a escápula, sem que ela mude de lugar, né? A gente sobe aqui o húmero considerando a inclinação normal, entre aspas, natural, a posição estável aí da escápula, certo? Então, esses são os movimentos que nós temos no ombro. Agora, para falar dos músculos, o trabalho é apenas de associação desses músculos e conhecimento da posição deles no corpo. Então, provavelmente, vocês já devem ter estudado aí individualmente a posição de cada um deles. E vamos relembrar sempre de fazer, que a nossa intenção aqui é fazer as relações lógicas entre a posição desses músculos no corpo, os ossos envolvidos e o que causa um encurtamento, o que causa um encurtamento muscular, né? Que tipo de movimento, para que direção esse músculo vai puxar o osso. É esse o nosso foco de raciocínio, pensando nas inserções, nas origens, ok? Então, os músculos do ombro são estes daqui: deltoide peitoral maior, latíssimo do dorso, redondo maior, supraespinal, infraespinal, redondo menor, subescapular, córaco braquial, bíceps braquial, tríceps braquial na sua cabeça longa. Considerando as dicas que a gente já aprendeu sobre as denominações dos músculos, fica mais tranquilo a gente olhar um nome e buscar a sua posição no corpo, a sua forma, a sua função. Está tudo explicitado aqui no nome. Eu gostaria de chamar a atenção para esse conjunto muscular aqui. Ele é profundo, tá numa camada bastante profunda, conectado diretamente à região dos ossos mais diretamente, né? Uma camada bem interna. E essa região, essa associação aqui de músculos forma o manguito rotador, ou seja, o músculo supraespinal, o infraespinal, considerando a espinha da escápula aqui, ok? O redondo menor e o subescapular, que está abaixo da escápula no sentido interno, né, voltado para as costelas, esse complexo forma o manguito rotador. E ele é bastante importante para todos os movimentos básicos, eles estão sendo aí subsidiados por esse manguito rotador que está numa camada bastante interna. E como a gente bem explora, os grandes movimentos surgem a partir dos pequenos movimentos. Então, o estudo da musculatura interna do nosso corpo, ele não costuma ser muito abordado, assim, em geral a gente
tende a pensar nos grandes músculos, por exemplo, o quadríceps femoral, o deltoide, que realizam movimentos, mas essa musculatura interna ela é fundamental para a estruturação das camadas exteriores, né, para possibilitar esse deslizamento muscular. Então, vamos observar aí que esse manguito rotador ele tem uma importância legal para nós e fica como tarefa vocês pesquisarem as imagens desse manguito, né, o conjunto desse manguito, como que ele é visualmente, fazendo as relações que a gente está insistindo, que eu estou insistindo para a gente fazer, na verdade, né, desde o início aqui do nosso processo de revisão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O Lippert, ele descreve morfologicamente o húmero, isso a gente pode também ver no site eSkeletons, nos planos, né? Temos aqui também mais uma descrição da escápula, sendo apontado agora o lábio glenoidal, aqui essa estrutura em vermelho, que a gente já mencionou. Aqui ele faz um apanhado sobre os ligamentos e os músculos, que é onde eu queria chegar, para a gente ter aqui as famosas tabelinhas, né, da origem do músculo, da inserção e da ação como agonista principal. Os nervos a gente não vai considerar nesse estudo que a gente está fazendo de revisão. Então, temos aqui a tabelinha sobre o deltoide, aqui o peitoral maior, temos aqui o latíssimo do dorso, a sua tabela e a sua imagem, que a gente também estudou esse músculo. O redondo maior numa vista posterior, a tabela do redondo maior, o supraespinal, a tabela sobre o supraespinal, o infraespinal. Aqui um conjunto muscular dentro dessa articulação. Aqui o infraespinal, lembrando dos nomes, né? Vou bater na tecla mais uma vez, supraespinal. Se essa é a espinha da escápula numa vista posterior, o supraespinal está acima da espinha. O infraespinal abaixo da espinha e abaixo do infra o redondo menor, com a sua tabelinha correspondente. Temos aqui coracobraquial, processo coracoide que gruda no braço, coracobraquial, mais uma vez, no decorebas, né? O músculo subescapular aqui e a sua tabela. E a tabelinha do coracobraquial. Temos aqui também as relações musculares que eu mencionei sobre as camadas, né? A camada mais interna, a camada externa e a camada mais interna dos músculos. Aqui também numa vista posterior, certo? E a nossa querida tabela, quadro de resumo das ações que a gente estudou, dos tipos de movimento que podem acontecer e os responsáveis pela realização desses movimentos. Então, agora, a gente reúne todos esses conhecimentos que a gente cultivou até agora para poder associar. Ok, gente? Então, o que eu tinha para falar sobre o complexo do ombro já abordei, a gente termina por aqui, nos músculos do ombro. E no próximo bloco falaremos sobre cotovelo e encerraremos com a coluna no último bloco da revisão. Agradeço bastante o acompanhamento de vocês até essa etapa e nos vemos na próxima. Um abraço e tchau, tchau!